70 mil ou 50 mil dólares? Qual preço o Bitcoin bate antes? Ou melhor, qual desses preços ele realmente tem a maior probabilidade de bater no curtíssimo prazo? Será que a gente já encontrou o fundo do ciclo? Será que vai cair mais? Se cair mais, até quanto faria sentido cair diante dos últimos dados divulgados? O que eu creio que vai acontecer agora nos próximos dias, semanas, o que os dados estão indicando, o que os fundamentos estão mostrando, o que os gráficos estão mostrando, tudo isso, um resumão aqui, faz praticamente 2 meses que eu não gravo um vídeo, embora eu sempre fizesse mensalmente, falando sobre Bitcoin e a minha visão em relação a esse ativo, então eu vou destrinchar tudo aqui para você nesse exato momento. Então presta bem atenção, isso não é um videozinho superficial, é profundo, então presta atenção e vamos lá. Antes apenas você me diz o seguinte, aqui embaixo, você já investe em Bitcoin? Quanto por cento do seu patrimônio está investido em Bitcoin ou em ativos do mercado cripto? Manda aqui embaixo, pode ser 0, 5, 10, 2, seja lá o que for. Manda aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Mais um passo, mais um passo. Vamos relembrar o que aconteceu em 2026, tá? Já mostrei isso aqui em outros vídeos para vocês, mas dia 5 de fevereiro, quando a gente teve essa queda violenta, a primeira queda violenta de 2026, que o preço veio para esse patamar aqui, ó, aqui foi dia 5 de fevereiro, dos 63, fechamento de 63 mil dólares, eu postei um print aqui para vocês em outros vídeos, mas eu quero recapitular, tá? Em que eu mandei exatamente a minha alocação em cripto para os meus mentorados, né, para os meus alunos do programa de cripto, falando que eu estava indo às compras, dizendo, ó, podemos visitar preços mais baixos, mas estou comprando, né? Aí ocultei por respeito a eles que fazem um pagamento, né, para ter esse assessoramento, mas estou comprando para voltar para minha nova alocação meta de tanto por cento. Então fiz um aumento de exposição nessa grandiosíssima queda. Também mostrei para vocês que dia 24 de abril acabo de vender cripto parcialmente para voltar ao meu percentual meta. Então, o que eu comprei lá na faixa da proximidade de 60 mil dólares, fui lá e vendi a 78.200. Na verdade, fiz uma venda pequenininha, 73 também, tá? É porque existia um risco ali da gente encontrar topo em 73. Fiz uma pequenininha e fiz uma mais grossa, mais volumosa aqui no 78.200, né? Que estava na resistência de desse nosso ciclo de baixa. Foi neste período aqui, subiu mais um pouco, veio aqui para a faixa dos 82, e aí passou a desabar. Quando passou a desabar, ficamos aqui numa lateralização, encontramos um novo fundo, e fiz algumas compras, inclusive, aqui está a comprovação, né? Fiz algumas compras diferentes que eu quero mostrar para você aqui, tá? Além de Bitcoin, comprei STRC, dia 26 de junho, tá lá, né? Eu tinha percentual meta, pequenininho, né? Aí começou a vir uma queda, aumentei, dobrei esse percentual meta, né? E veio a 72 dólares, que basicamente essa STRC, ó, desde lá do 72 chegou a cair até um pouco mais, peguei nesse dia 72, tá? Chegou a cair até 70, mas ela pra cá já tá me dando uma alegria interessante, é 20%, certo? Em dólar, no intervalo de 20 dias, né? Nada mais é do que aqui teve uma crise de desconfiança que a Strategy, a empresa do Michael Saylor, a maior empresa de tesouraria de Bitcoin ia quebrar. Eu fiz as contas, não fazia sentido nenhum. Então fui lá, comprei mais, enchi o bolso e agora a gente já vê essa breve recuperação, muito embora meu alvo esteja mais aqui em cima, né? Era um ganho dado, que na minha visão era muito rápido que ia se materializar, tá? Além disso, comprei a própria Strategy a 84,50, né? Vamos ver quanto é que a Strategy hoje está, quase 100 dólares, então comprei aqui no dia 26 de junho. Cadê? Aqui, ó, 26 de junho, nesse dia. Olha só, no dia da mínima, interessante. Não comprei pelo preço mínimo, tá, chegou a 81, mas comprei aqui, ó, 84 alguma coisa, dela pra cá já tá dando uma alegria, 20% em dólar. E comprei também, o que mais? Que eu mostro nesse print aqui. Comprei Ethereum, 1.540 dólares, tá? Quanto é o Ethereum hoje? 1.900, né? Então eu comprei aqui, cadê? Dia 26, nesse dia, 1.540, aqui, ó, no meio do estresse. E agora já está subindo quanto? 22, 23% de alta em 20 dias. Então, novamente comprovando que fomos às compras na hora certa, tá? Por que eu mostro isso? Porque aí é muito fácil falar, né? Ah, faz isso, faz aquilo, a probabilidade mais alta para cá ou para lá, se eu não tenho histórico, se eu não tenho comprovação de resultado. Então eu mostro para você ficar mais calmo, tranquilo. Vamos entender o que está acontecendo com o famoso Bitcoin, segundo o nosso amigo Gilmar Mendes, quer dizer, amigo de vocês, Gilmar Mendes, né? Bitcoin. Vamos lá. Estamos vivendo aqui mais um período de queda, certo?
saímos de 60 mil dólares, fomos para 82, voltamos a cair para os 60, fizemos uma nova queda para 59, fizemos uma nova queda para 58, e agora a gente volta a subir, chegando hoje, né, numa alta interessante, mas é 1%, em 65 mil dólares, né, com uma análise gráfica que eu vou fazer depois, mas bem interessante, tá? A gente viveu esse período de queda aqui, ó, também muito influenciado por macroeconomia. A gente tinha uma loucura, inclusive mostrei em um dos vídeos passados, de que estava se criando um consenso de que os Estados Unidos ia subir o juro. Só que o Kevin Warsh, que é o presidente do Banco Central americano, ele gosta muito dessa métrica da inflação, que é o Trimmed Mean PCE, que basicamente o Trimmed Mean, ele tira os extremos da inflação, né? Então a inflação americana subiu bastante em 2026, né? Porque a gente teve alguns extremos, né? Petróleo, energia, transportes, né? Tudo derivado disso. Então ele tira tanto os extremos com maior variação positiva, quanto os extremos com maior variação negativa. E ele pega só o centro da inflação, né? E pegando o centro, eu tiro esses impactos inflacionários de itens específicos. Eu olho mais para a inflação da economia como um todo. E a gente percebe que nós fizemos pico, vou até aproximar um pouquinho mais este gráfico aqui, para ficar mais evidente para nós. Vou colocar 2010 aqui, tá? Nós fizemos um pico na inflação ali em 2022, certo? E de lá para cá só tem caído, e em 2026 inclusive. Né? Fizemos um leve repique de 0,07% em 2026. Mas a gente só tem queda atrás de queda, com uma inflação aqui acumulada nos últimos 12 meses de 2,4%. Logo, não tem motivo para subir o juro. Não tem motivo para subir o juro. Né? Algumas comprovações disso vieram agora nos últimos dias, né, em que a inflação americana veio em menos 0,4% no último mês, né, o que mostra a devolução da inflação por conta da queda do petróleo, que já voltou a subir agora. Mas por conta da queda do petróleo. E não tem como, não adianta subir o juro para combater alto petróleo. O problema do alto petróleo é oferta, não é demanda. Você não aumenta o juro para resolver um problema de oferta, você aumenta o juro para resolver um problema de demanda. Isso aqui é macroeconomia. Um pouco mais aprofundado, deixa para lá. Já gravei um vídeo sobre isso, falando sobre o Kevin Warsh, você pode assistir aí olhando os meus vídeos anteriores. O fato é que não há motivo para o Kevin Warsh, ou o próprio Banco Central americano, né, o próprio FONC, subir a taxa de juros americana, com base em dados. O mercado percebeu isso, né? Vieram os dados da inflação ao consumidor, vieram os dados da inflação ao produtor, veio os dados do mercado de trabalho, mais fracos que o esperado. O mercado acordou, ó, realmente, né, não faz muito sentido, mas estavam com medo do discurso do Kevin Warsh que estava muito duro, né? Então, o Bitcoin voltou aí a valorizar nos últimos dias. O fator preocupante é essa compra aqui, ó, dos investidores de longo prazo. Eles viram uma compra muito forte até a faixa ali dos 82 mil dólares, certo? Depois a coisa enfraqueceu, o preço caiu e só está enfraquecendo com o passar do tempo. Só está enfraquecendo com o passar do tempo, né? Então, é preciso alguma recuperação aqui, ó, para que a gente tenha mais clareza de que o preço vai subir a partir de agora, ao invés de continuar em queda ou em lateralização, tá? Um negócio interessante é a gente olhar a mudança dos ETFs, porque a gente viu aqui, ó, nas últimas semanas uma saída muito grande dos ETFs, mais de 3 bilhões de dólares em quedas acumuladas investidos em ETFs americanos de Bitcoin, né, em 2026 por conta dessas vendas massivas aqui que a gente viu desde o início de junho, né? E agora nas últimas 2 semanas, a gente vê uma recuperação interessante. A gente vê entradas interessantes, o que antes estava totalmente escasso, o que estava totalmente zerado, né? Então a gente vê entradas dos ETFs, e que é uma grande fonte de demanda por Bitcoin, e todo preço é oferta e demanda. Se tem mais demanda, o preço tende a lateralizar para posteriormente subir. Mas falando aí dos ETFs, ó, normalmente quando você tem essa pressão de queda e a formação de fundo, é quando os ETFs vendem e depois eles voltam a ficar no 0 a 0 ou comprar. E aí, quando eles ficam no 0 a 0 e começam a comprar, é quando a gente tem uma janela de alta. Antes é lateral e depois tem uma janelinha de alta antes da próxima queda, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, caiu pra caramba, os ETFs vendem, fica no processo lateral, começam a recomprar, aí você tem, né, esse pivô de alta aqui. Até o momento que eles passam de novo a vender. E olha que interessante o que está acontecendo aqui nos últimos dias. As vendas foram mais expressivas aqui, ó, nessa região onde bateu 60 mil, né? E as vendas estão, quanto mais tempo passa, mais diminuindo. O fluxo de vendas tem diminuído, observe. Então a gente está numa lateralidade com possivelmente uma chance de ter uma janela temporal de alta de curtíssimo prazo, tá? Então, ETFs estão voltando, investidores a longo prazo ainda não estão, tá? Seria interessante que eles estivessem, você pode ver, né? A saída deles é motivo para queda,
A entrada deles é motivo para uma janela de alta, mas a gente pode ter um derretimento mesmo com eles comprando, tá? Aqui a gente teve um derretimento após essa compra massiva deles. Então não é definitivo, né? A gente tem que contemplar abordar vários indicadores para chegar a uma conclusão final. Quando a gente olha para outra coisa interessante, o fluxo do principal ETF de Bitcoin, que é o IBIT, a gente percebe que tivemos vendas massivas, ó, desde 8 de maio, né? Vamos ver o preço do Bitcoin em 8 de maio. Cadê o 8 de maio? Aqui, ó, foi lá no topo, né? Então aqui começaram as vendas dos ETFs americanos, tá? E a gente teve vendas massivas até pouco tempo atrás, até os 58 mil dólares, né? Se a gente olha no IBIT, que é o principal, né? Então vendas massivas aqui, e agora o que a gente vê? Uma prevalência de barras verdes em relação aos vermelhos, uma prevalência de fluxo positivo de entrada de compra desse ETF que compra Bitcoin em relação às vendas. Então, se a gente observar aqui, ó, você tem uma barrinha por dia, tá? Você vê que na última semana o saldo foi muito mais positivo para compras do que para vendas. Muito provavelmente em virtude do quê? Dessa nova leitura do cenário macroeconômico, dessa questão de que os juros americanos não devem subir. Se tiver uma alta, vai ser uma só para mostrar um comprometimento, para ganhar confiabilidade, mas com razão técnica não precisaria. Não precisaria, tá? Outro dado interessante, né, é o SOPR, que basicamente é um indicador que nos mostra, né, quanto mais olha os fundos de mercado, aqui 2018, 22 e 26. Quanto maior as quedas que vão acontecendo, menor é o SOPR, né? Ele não cai tanto. Você vê aqui no fundo também 2022, ó, quanto mais quedas, encontramos um fundo maior, um fundo maior, um fundo maior. E agora, o que está acontecendo? Foi o primeiro fundo, depois um fundo maior, mas com SOPR não caindo tanto, não caindo tanto, não caindo tanto. Então a propensão em novas vendas, que geram novas quedas, está cada vez menor, alinhado com a proximidade do fundo dos ciclos anteriores. Isso aqui é bem interessante. Outro ponto interessante, né, que nós temos aqui, ó, o percentual da oferta de Bitcoin em lucro e o percentual, obviamente, em prejuízo. 100% menos o em lucro vai dar um em prejuízo. Nós observamos que em todo o fundo de ciclo, 2018, 2022, nós temos esse percentual se aproximando aqui dos 45% a 40%. Então, em 2018, quando a coisa era muito mais volátil, a gente chegou a ver aqui 40% em lucro, ou seja, 60% em prejuízo. No ciclo passado, a mínima foi 45%, 44,8% em lucro e 55% em prejuízo. Agora nós já testamos essa região dos 45% em lucro e 55% em prejuízo, que foi aqui justamente nos 60 mil dólares, né? Nessa faixa de 60, 59, 58, né? É normal que essa métrica fique variando aqui, lateralizando por um tempo, certo? Para se encontrar o fundo e depois voltar a subir. Mas vocês observam que, por várias métricas, parece que o fundo está muito próximo, né? Parece que o fundo está mais próximo do que o próximo topo, né? Parece. O que falta? O que falta? Falta o preço do Bitcoin vir buscar o preço médio realizado. Em todos os ciclos anteriores, o preço do Bitcoin buscou, né, o Realized Value, né, Realized Price, né, que é basicamente o valor realizado, o preço realizado. Até um patamar abaixo disso, cerca de 20% abaixo em média. Então o preço vem abaixo. O que é o Realized Price? É o preço médio de compra do Bitcoin, tá? Dos detentores de Bitcoin. E aqui eu estou olhando para os long-term holders, para os investidores de longo prazo. Observa aqui, o preço ele fica muito alinhado, né? No último ciclo, só veio abaixo do preço médio dos investidores de longo prazo, porque teve a quebra da FTX. Senão, não teria, possivelmente não teria vindo, né? Aqui estava, poxa, 5% abaixo. 5% abaixo, né? No ciclo de 2018, a coisa era muito mais volátil, o preço veio 20% abaixo tranquilamente do preço médio dos investidores de longo prazo. Agora, a alta não foi tão exponencial, então talvez se tocar, né, no preço médio dos investidores de longo prazo, já está lindo. Qual é esse preço? 50 mil dólares. Né? O Realized Price total do mercado é 53, tá? Mas o Realized Price dos investidores de longo prazo, ou seja, o preço médio da compra deles, é 50 mil dólares. Então, tem muito pouco para cair e muito mais para subir para a gente voltar ao topo anterior, se você acredita no próprio Bitcoin. Né? Se eu for pensar por essa lógica do MVRV, teria que cair então mais uns 20%, né? Mais uns 20% do fundo que a gente já encontrou. Por quê? Porque olha só,
Vamos olhar pelo MVRV, que é a comparação do Market Value to Realized Value. O que significa isso? Preço de mercado em relação ao preço realizado, que é o preço médio de compra. No ciclo de 2018, a gente chegou em MVRV de 0,69. No ciclo de 2022, a gente chegou no MVRV de 0,75. No ciclo anterior ainda, né, lá em 2014, chegamos a 0,56. Você pode ver que ele vai subindo com o tempo. Então, digamos que a gente vai para 0,8. Qual foi o mínimo que a gente chegou nesse ciclo aqui, nos 58 mil dólares? Em 1,1. Se eu pegar 58 mil dólares, dividir por 1,1, multiplicar por 0,8, a gente chega nesse patamar de 42 mil dólares. Então, no cenário de estresse máximo, no cenário de queda abrupta e final, a gente poderia buscar esses 42 mil dólares aqui. Mais ou menos, tá? Se eu olhar por outra ótica, ótica do preço médio dos mineradores, observem que em todos os ciclos anteriores, o fundo do ciclo, vamos pegar aqui, eu gosto de olhar principalmente 2018 e 2022, né? Os outros não tinha institucional ainda na história. Mas a gente teve um toque muito rápido no preço médio dos mineradores mais eficientes, que seria aqui, ó, na época, 3.200 dólares. Um toque muito rápido e o preço voltou, né? Lateralizou e voltou. Em 2022 a gente nem foi para lá. Esse preço era o famoso 12 mil dólares, né? Que todo mundo dizia que ia até lá. Mas chegamos nos 16 mil dólares, que era o preço médio da média dos mineradores, tá? Estamos, nesse momento, no preço da média dos mineradores. O preço do Bitcoin, da mineração de Bitcoin para a média, ou melhor, o preço médio de mineração de Bitcoin está em 64.500, exatamente o preço atual. Se a gente chegar nos mais eficientes, 45 mil dólares. Então, você vê que os números eles combinam, né? 40, 42, 45, seria um cenário de estresse máximo, tá? E quando eu olho aqui para o SOPR, né, dos investidores de longo prazo, antes aqui eu mostrei para você o SOPR dos investidores de curto prazo. Mas o SOPR dos investidores de longo prazo, ele nos mostra que normalmente a gente vem para essa faixa aqui embaixo, no fundo do ciclo, no fundo perfeito, né? E ainda falta uma quedinha adicional para a gente chegar lá. Então, sim, poderíamos beliscar 55, 50 mil dólares, né, para buscar o MVRV dos Long Term Holders, para buscar o valor realizado, o preço médio de compra dos investidores de longo prazo, para então fazer essa agulhada final, para então encontrar o fundo, tá? Mas no curtíssimo prazo, o que parece, o que tem maior probabilidade de acontecer? No curtíssimo prazo, está se desenhando algo bastante belo. Vocês podem observar, vamos pegar 2026, olhando agora para análise técnica. Então, fundamentos. O que os fundamentos nos mostram? Atenção, mostrei muita coisa aqui para vocês, né? Fundamentos nos mostram o seguinte: está muito perto, ou parece estar muito perto do fundo do ciclo de cripto, do fundo do ciclo, do fundo do Bitcoin, do fundo do bear market, do mercado de baixo, né? Poderia cair mais o quê? Mais 10, 20 mil dólares. Agora, qual é o topo passado? 126. Para subir tem que dobrar. Para cair, tende a cair mais o quê? 30% pior dos cenários, né? E rapidamente. Não tende a ficar lá muito tempo. Então eu tenho uma relação mais que 3-1 aqui. Logo, na minha visão pessoal, uma exposição faz muito, mas muito sentido, tá? Vamos agora olhar para a análise técnica. Então pode cair mais até o fundo, tá? Mas está muito próximo do fundo. E pode ser que não caia mais, não tem como saber. O que a gente vê sendo formado aqui? Primeiro, vamos olhar para a liquidez global, né? Eu mostrei para vocês em vídeos passados que a liquidez global ela estava convidativa aqui, ó, para o Bitcoin até maio, né? Que era por conta desse topo aqui, ó. Até o dia 11 de maio, começamos a cair dia 13, alguma coisa assim, foi muito próximo, né? A gente teve essa queda, a sazonalidade ficava positiva exatamente, essa linha aqui está traçada, queridos, em todos os meus vídeos anteriores, em que eu mostrei o Bitcoin, tá? Pode caçar e voltar. Essa linha aqui, ó, vertical verde, ela estava marcada desde sempre. Que marcava o quê? Justamente um período de sazonalidade positiva para o Bitcoin, que dura um mês, que é basicamente o período desta queda aqui, ó, que durou um mês, tá? Então a sazonalidade fica positiva até o fim desse mês, pela ótica da liquidez global, que é a injeção de dinheiro artificial nas economias, e volta para o patamar negativo, quando, né? Volta para o patamar negativo depois de um mês. Volta para o patamar negativo depois de um mês, tá? Então fica na sazonalidade positiva, né? Que na verdade, eu falei errado, né? Isso aqui correspondia a esse período. Esse período aqui de topo corresponde justamente a esse período aqui, tá? Que aí a gente tem um mês, né? Até o topo mais ou menos, e depois a gente tem uma lateralização barra queda. Então podemos ter mais ou menos um mês de alta com lateralização para depois cair
pela ótica da liquidez global. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando a gente olha aqui para o gráfico, nós vemos o segmenter. O segmenter. Ó. Nós temos aqui, ó, um padrão gráfico chamado engolfo de alta. O que é o engolfo de alta? Olha só. Nós tivemos aqui uma queda. E aqui, ó, na semana seguinte, nós tivemos uma alta que encobre essa queda. O que é uma alta que encobre essa queda? Nada mais é do que o mercado negando. Eu não quero mais cair, eu quero passar a subir. E a partir daqui a gente viu o quê? Toda semana com novas mínimas. Com mínimas crescentes. Né? Mínimas de preços crescentes é algo muito importante para a manutenção, para a sustentação de uma janela temporal de alta. Observa aqui, ó, mínimas crescentes. Às vezes você não tem a máxima subindo tanto, mas com as mínimas crescentes você tem mais tranquilidade. Quando as mínimas passam a ser decrescentes, a coisa fica complicada, tá? Então, no gráfico semanal, nós temos um padrão gráfico aqui de retomada de alta, de reversão, tá? Quando a gente olha, sai um pouquinho da análise do price action, que é a ação dos preços, e olha para as médias, a gente também tem uma imagem interessante. Por quê? As médias, elas surgem para suavizar o movimento do preço, né? E quando a gente... isso nos dá mais confiabilidade. E quando a gente tem os cruzamentos dessas duas médias, esquece a vermelha, tá? A vermelha é uma resistência aqui, ó, do bear market. Então o preço não consegue romper a vermelha enquanto está em bear market. Inclusive é um ótimo sinal. Se romper a vermelha, opa, parece que o fundo já ficou para trás. Por enquanto não. Mas o que a gente vê, né? A gente vê o preço desabando e essa média mais curta aqui, ó, obviamente ela cai mais do que a média mais longa. Quando a média curta ultrapassa a média longa, né, a gente vê um período temporal, uma janela temporal de alta. A gente tem que ficar atento, né, que enquanto é bear market vai ter um pouquinho e depois vai desabar de novo. Tá? E aí quando cruza para baixo de novo, volta a tendência de baixa. Mas o que eu quero que você perceba? Não o movimento das médias, porque eu não acompanho isso como sinal no bear market. Mas principalmente o comportamento não para comprar, mas o comportamento, observação histórica. Você vê que temos primeiro uma grande queda, depois uma lateralização, a média curta rompe, faz um falso rompimento da longa e logo desfaz o rompimento, né? Então nós tivemos isso em todas as quedas desse ano. Lateralização, média curta rompe a longa, é justamente o sinal de topo, vem a queda. Lateralização, média curta rompe a longa, deu um falso sinal, quase rompeu para baixo de novo, agora sim, foi para cima, né? Identificamos uma alta, pegou a barreira da média de 200 dias, passou a cair de novo. Agora vem o mais interessante, tá? O que estamos vendo agora? Lateralidade. Completo cenário de lateralização. Mas essa médiazinha curta está ultrapassando a longa. Logo, podemos ver um período de alta por mais alguns dias, talvez mais 1 ou 2 semanas. Depois, aí que a gente vai ver se a gente vai ter uma nova temporada de baixa ou não. Aqui nós tivemos um grande sinal, e muitas vezes temos sinais, tá? Aqui nós tivemos o quê, ó? Observem, uma divergência de baixa. Aqui o preço, ele fechou e estava subindo, e a força compradora aqui, ó, estava caindo. Então foi um sinal de topo, tá? Antes aqui, ó, o que a gente teve? Não tivemos uma divergência. Não tivemos. Nós tivemos aqui, ó, um padrão gráfico mostrando a reversão para queda e 1, 2, 3 de venda. Outro padrão aí, tá? Que a gente acompanha bastante por aqui, para encontrar como a gente surfar janelas temporais de alta dentro do ciclo de baixa. Por enquanto aqui, nós não temos nenhum sinal muito específico, tá? Esse é um candle preocupante. Esse é um candle chamado enforcado, que pode ser um candle de reversão já para queda, mas a gente tem que ver alguns movimentos de queda para ver, ó, realmente reverteu. Não me parece que vai ser agora, porque normalmente a média curta ultrapassa a longa por alguns dias, 1 ou 2 semanas, tá? Para depois a gente encontrar o topo e cair. Mas estamos sempre em observação. Por que me parece que vai ter mais uma altinha de curtíssimo prazo antes de uma nova queda? Porque vocês podem observar pelo índice de força relativa. Estou mostrando muita coisa diferente. Eu falei que ia ser um vídeo profundo e técnico, então assiste e reassiste quantas vezes precisar esse vídeo aqui. Mas tudo isso eu explico com mais detalhes no meu treinamento de análise gráfica, no programa de cripto e principalmente na mentoria Lince, né? Mas o que acontece? Aqui nós encontramos uma divergência de alta. Preços em queda, força compradora subindo. Então, justamente por causa disso que aqui eu topei comprar MicroStrategy, STRC, Ethereum, ativos mais voláteis que o próprio Bitcoin, tá? Por conta dessa divergência de alta aqui.
Aqui tivemos então essa recuperação de preço, né? Tivemos essa recuperação de preço e vocês observem que a força, o que separa os compradores dos vendedores é essa linha do meio aqui, os 50 pontos. Então, por mais que a gente tenha entrado numa lateralização aqui no Bitcoin muito menos volátil, observe que os vendedores, eles não se sobressaíram, né? Observe que a gente ficou nesse patamar de 50 pontos e agora vem expandindo. Quando que eu perco as esperanças numa janela mais de curtíssimo prazo? Quando que eu vendo aqueles ativos que eu comprei que estão com 20% de lucro, né? Quando a gente vê essa força vindo aqui para baixo, né? Nos próximos dias. Ou encontra um patamar de sobrevenda e vem abaixo, né? Mas não me parece que existem várias possibilidades, tá? Não grava isso achando que só para essa frase você vai saber quando vender. Tem que combinar muita coisa. Mas o que acontece? O que eu quero que você grave é que os compradores estão mais fortes que os vendedores. Então isso dá fôlego para novas altas, tá? E isso se mostra justamente porque a linha roxa está acima da amarela, que é a média da roxa, e porque a linha roxa está acima de 50 pontos, né? Mesmo com a lateralização, quando eu rompia abaixo um dia, já voltava no dia seguinte. Rompia abaixo um dia, já voltava no dia seguinte. E permanecia assim. Então, por enquanto, ainda temos uma possibilidade de janela temporal de alta de curtíssimo prazo, tá? Podendo acontecer de virem novas quedas. Até porque temos duas resistências importantes. Uma é essa linha tracejada, que hoje está em 67 mil dólares, que é a linha de tendência de baixa do ciclo, tá? Desde lá do começo até agora, do gráfico semanal. E uma segunda resistência importante, que aí é difícil romper, tá? Eu acho que não rompe não. Seria o estágio máximo dessa janela temporal de alta, caso tenhamos novas quedas. Seria aqui 73 mil dólares, que é a média móvel de 200 semanas. Tá bom? Grego, aramaico, hebraico, não sei. Se faz sentido para você, assiste e reassiste esse vídeo, espero que tenha ajudado. Estou comprovando aqui o que a gente vem fazendo, até porque em breve vou lançar um novo treinamento de análise gráfica consolidado, né, muito mais profundo que o do ano passado, inclusive. Acho que vocês já estão preparados para isso. Já me disseram no vídeo anterior que gostaram desse tipo de análise. Realmente, o gráfico ele nos ajuda. Eu já fui muito cético, já fui detrator, né, mas com o passar do tempo o tempo me mostrou a realidade das coisas, né? E é mais fácil a gente, e mais justo, mais honesto, a gente dar o braço a torcer e ver que estava errado do que continuar batendo sem um argumento sólido. E também o programa Cripto Segura 3.0, uma nova versão vem aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Então já dou uma palhinha aqui. Se esse vídeo te ajudou, clique embaixo no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. Se você quiser ser assessorado dia a dia, diretamente por mim, aqui embaixo na descrição tem o link para você conhecer todos os detalhes da Mentoria Lince, que é o meu grupo de mentoria de alto nível, onde eu estou presente todos os dias, mostro a minha carteira, mostro tudo que eu faço, que eu compro, que eu vendo, todos os detalhes, né? E você tem o suporte pessoalmente, diretamente comigo. Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.